Olá, caros ouvintes da Rádio Físio, tudo bom com vocês? Nós, alunos da UniFG, vamos trazer para vocês um podcast no qual o assunto abordado é diabetes mellitus. Apresento para vocês os nossos comentaristas, Gildevan, Reila, Rian, Rosângela e Tâmara. Nosso podcast de hoje falará sobre um pouco o protocolo de diabetes mellitus. Vamos falar um pouco sobre o conceito. O diabetes mellitus é uma síndrome de etiologia múltipla decorrente da falta de insulina ou da incapacidade de a insulina exercer adequadamente seus efeitos. Caracteriza-se por hiperglicemia crônica com distúrbios do metabolismo dos carboidratos, lipídios e proteínas. As consequências do diabetes mellitus ao longo prazo incluem disfunção e falência de vários órgãos, especialmente rins, olhos, nervos, coração e vasos sanguíneos. Venha mais conhecer um pouco sobre esse assunto. A seguinte classificação atual do diabetes mellitus. Diabetes mellitus tipo 1. Levando à deficiência absoluta de insulina, tem a destruição da célula B. Diabetes mellitus tipo 2. Tem graus variados de resistência insulínicas e de deficiência na secreção de insulina. Gestacional, outros tipos. Os defeitos genéticos são decorrentes, associa com outras doenças e desencadeia pelo uso de fármacos diabetogênicos. Diagnóstico. O diabetes mellitus, eles têm o seu diagnóstico e é confirmado laboratorialmente. A seguir, tem um quadro que mostra as faixas de alterações laboratoriais. Tem os seguintes sinais e sintomas que devem alertar para a possibilidade de diabetes mellitus: poliúria, nictúria, polidipsia, boca seca, polifagia, emagrecimento rápido, fraqueza, astenia, letargia, prurido vulvar, obalanose-postite e etc. Condições de risco que justificam o rastreamento do DM, tipo idade maior que 40 anos, histórico familiar, pais, filhos, irmãos, etc. De DM e MC maior que 27 kg por metro quadrado, aumento da RCQ, circunferência da cintura e do quadril para o cálculo da RCQ, relação cintura-quadril, RQC, normal, homens até 1 metro, mulher até 0,80 centímetros. Hipertensão arterial, presença da doença vascular aterosclerótica antes dos 50 anos, histórico prévio de hiperglicemia e glicosúria, mães de recém-nascido com mais de 4 kg, mulheres com antecedentes de abortos frequentes, partos prematuros, mortalidade perinatal, polidrâmio, diabetes gestacional. HDL, colesterol menor ou igual a 35 mg, triglicerídeos maior que igual a 200 mg. Uso de medicamentos diabetogênicos, cardiocóides, anticoncepcionais, dentre outros. Sanitarismo. O rastreamento pode ser feito com glicemia capilar, a ser confirmado posteriormente com glicemia plasmática, de jejum de 8 horas, e deverá ser feito a cada 3 a 5 anos para indivíduos com 45 anos ou mais, a cada 1 a 3 anos quando houver história de DM gestacional, evidências de 2 ou mais componentes da síndrome plurimetabólica, obesidade central, hipertensão arterial e diabetes. A presença de 2 ou mais fatores de risco, uma vez por ano ou mais frequentemente quando a glicemia de jejum alterada ou tolerância à glicose diminuída, mais frequentemente quando a suspeita é de DM tipo 1. Houver complicações relacionadas com DM, diagnóstico do diabetes gestacional. Os critérios são baseados no TOTG, com administração de 75 gramas de glicose e compreendem a glicemia de jejum igual ou maior que 126 de glicemia 2 horas após a administração, igual ou maior que 140. O estágio clínico denominado glicemia de jejum alterada, glicemia de jejum igual ou maior que 110 e menor que 126. Não foi incluído nos critérios diagnósticos DM gestacional.
O teste oral de tolerância à glicose, TOTG, é realizado com medidas de glicemia nos tempos de 0 a 121 minutos após a ingestão de 75 gramas de glicose anidra ou dose equivalente a de 82,5 gramas de dextrosol. Indicações: glicemia plasmática de jejum maior que 110 mg e menor que 126. Glicemia plasmática de jejum menor que 110 mg na presença de 2 ou mais fatores de risco para DM nos indivíduos com idade superior a 45 anos. Creatinina, potássio sérico, colesterol total, triglicerídeos, eletrocardiograma, avaliação oftalmológica, microalbuminúria, deverá ser repetida anualmente. Considerações clínicas especiais: disfunção renal, evitar metformina, clorpropamida e glibenclamida, considerar glipizida ou gliclazida a melhor opção usando doses menores. Disfunção hepática, evitar metformina e glipizida, considerar gliclazida ou glibenclamida, sempre iniciar com doses menores do que as usuais. Troglitazona está contraindicada. Consumo excessivo de álcool, evitar clorpropamida e metformina. Pacientes idosos, evitar clorpropamida e glibenclamida. Maior risco de hipoglicemia. Considerar glicazida, glipizida. Metformina também pode ser usado nos pacientes obesos, monitorando-se a função renal. Tratamento da diabetes mellitus. O tratamento do paciente diabético tem como objetivo reduzir o índice de complicações inerentes à doença e evitar descompensações que coloquem o indivíduo em risco de vida, além de aliviar os sintomas. Para tanto, é proposto que medidas não farmacológicas sejam implementadas em todos os pacientes. O tratamento farmacológico será avaliado de acordo com alguns critérios. A necessidade de perda de peso e a adoção de atividade física deve ser orientada na primeira consulta e reforçada durante toda a história natural da doença. Ação hipoglicemiante da insulina. Etanol, esteroides anabolizantes, androgênios, clorofenicol, dióxicomarínico, oxotetraciclina, imão, tisoprimida, ANE, fenibutazona, sais de potássio, propranolol, propremicida, sacilatos, sulfamidas e sulpiranozona. Agentes hipoglicemiantes orais podem acentuar o efeito hipoglicemiante. Vamos falar também sobre a diminuição da ação do hipoglicemiante da insulina, acetomisoiamida, afetaminicos, cafeína, estrogênios, hormônios tiroideanos, corticoideroides, fenotiazinas, epinefrina, fenitoína e contraceptivos orais e diuréticos. Vamos falar também sobre a indicação no diabetes mellitus tipo 2. Ao diagnóstico temporariamente, quando os níveis de glicose plasmáticas estiverem acima de 270 mg, especialmente se acompanhados de perda de peso, cetonuria e cotonemia. Alguns desses pacientes provavelmente são do tipo 2, mas o tipo 1 de início tardio e, portanto, dependentes de insulina. Durante a gravidez, quando não houver normalização dos níveis glicêmicos dentro dos limites desejáveis, apenas com dieta, já que os epiglicemiantes orais não contraindicados nessa condição. Quando os medicamentos orais não conseguirem manter os níveis glicêmicos dentro dos limites desejáveis, se durante o tratamento com antidiabéticos orais surgirem intercorrências tais como cirúrgicas, infecções, acidentes vascular encefálico, etc., nas quais os níveis glicêmicos elevados podem piorar prognósticos e introduzir insulina temporariamente. Em pacientes com infarto agudo do miocárdio e com níveis de glicose plasmática superiores de 200 mg, utilize insulina por via endovenosa, continuação e solução de glicose a 5% com cloreto de potássio. O emprego dessas medidas podem reduzir em 30% a mortalidade por causa cardiovascular. O uso de insulina nos pacientes com diabetes tipo 2 pode ser combinado com antidiabéticos orais que serão usados durante o dia e a insulina de ação intermediária ou intralentar ao deitar.
Nesse caso, com o uso de hipoglicemia de ação curta, antes das refeições, procuramos corrigir as hiperglicemias pós-prandias. E com a insulina, ao deitar, corrigir a hipoglicemia de jejum. É aconselhável retirar a hipoglicemiante oral e substituir monoterapia com insulina, quando se não obtém um controle adequado da glicemia a partir do tratamento combinado, que é a insulina mais antidiabéticos orais. Sobre a farmacocinética de absorção, variável dependendo do sítio anatômico da aplicação, tipo de insulina, fluxo sanguíneo, subcutâneo, atividade muscular regional no sítio, a injeção, volume e concentração da insulina e profundidade da injeção. Distribuição, distribuída pela maioria das células. Ligação às proteínas plasmáticas, não se ligam às proteínas. A biotransformação hepática em menor grau nos rins e tecidos musculares. Eliminação de 30% a 80% renal. Parte da insulina não alterada é reabsorvida. Reações adversas principais são a hipoglicemia. Vamos falar também agora sobre os lipodistrofias. São mais raras com as insulinas puras, monocomponentes, podendo desaparecer com a troca da insulina por uma de maior grau de pureza. Para prevenir a lipodistrofias, é importante evitar injeções repetidas no mesmo local. A alergia à insulina é rara. Reações como edema, vermelhidão e purido no local da aplicação ocorrem principalmente devido à técnica inadequada de injeção ou sensibilidade a soluções de limpeza. Vamos falar agora também sobre as contraindicações e precauções principais. A monitorização clínica e laboratorial é indispensável durante o tratamento com insulina, para avaliar sua eficácia e prevenir a ocorrência de hipoglicemia. Principais interações. Vários fármacos podem alterar os níveis de glicose no sangue, alterando o efeito da insulina. Aumento da ação hipoglicemiante da insulina. Etanol, esteroides anabolizantes, atrogênios, clorofenicol, diotroxicumarínico, oxotetraciclina, imão, disoprimida, ANE, fenibutazona, sais de potássio, propranolol, propremicida, sacilatos, sulfaminidas e sulpiranozona. Agentes hipoglicemiantes orais podem acentuar o efeito hipoglicemiante. Vamos falar também sobre a diminuição da ação do hipoglicemiante da insulina, acetomisoiamida, afetaminicos, cafeína, estrogênios, hormônios tiroideanos, corticoideroides, fenotiazinas, epinefrina, fenitoína e contraceptivos orais e diuréticos. Vamos falar também sobre a indicação no diabetes mellitus tipo 2. Ao diagnóstico temporariamente, quando os níveis de glicose plasmáticas estiverem acima de 270 mg, especialmente se acompanhados de perda de peso, cetonuria e cotonemia. Alguns desses pacientes provavelmente são do tipo 2, mas o tipo 1 de início tardio e, portanto, dependentes de insulina. Durante a gravidez, quando não houver normalização dos níveis glicêmicos dentro dos limites desejáveis, apenas com dieta, já que os epiglicemiantes orais não contraindicados nessa condição. Quando os medicamentos orais não conseguirem manter os níveis glicêmicos dentro dos limites desejáveis, se durante o tratamento com antidiabéticos orais surgirem intercorrências tais como cirúrgicas, infecções, acidentes vascular encefálico, etc., nas quais os níveis glicêmicos elevados podem piorar prognósticos e introduzir insulina temporariamente. Em pacientes com infarto agudo do miocárdio e com níveis de glicose plasmática superiores de 200 mg, utilize insulina por via endovenosa, continuação e solução de glicose a 5% com cloreto de potássio. O emprego dessas medidas podem reduzir em 30% a mortalidade por causa cardiovascular. O uso de insulina nos pacientes com diabetes tipo 2 pode ser combinado com antidiabéticos orais que serão usados durante o dia e a insulina de ação intermediária ou
lentar ao deitar. Nesse caso, com o uso de hipoglicemia de ação curta, antes das refeições, procuramos corrigir as hiperglicemias pós-prandias. E com a insulina, ao deitar, corrigir a hipoglicemia de jejum. É aconselhável retirar a hipoglicemiante oral e substituir monoterapia com insulina, quando se não obtém um controle adequado da glicemia a partir do tratamento combinado, que é a insulina mais antidiabéticos orais. Irei abordar hoje sobre a substituição de insulinas. Farmacêuticos e auxiliares de saúde não podem trocar nem substituir os tipos de espécie de insulina sem aprovação do médico prescritor e sem informação ao paciente. O tipo de mudança que está sendo feita, pois pode ocorrer alteração no controle glicêmico. Prescrições em que o tipo de insulina não tiver sido especificado pelo médico também não devem ser atendidas. A preparação da dose deve ser antes de cada aplicação. As mãos e o sítio de aplicação devem ser limpos. Deve limpar a tampa de borracha do frasco de insulina com água para homogeneizar as preparações, exceto a rápida e a ultrapida. O frasco deve ser rolado gentilmente às palmas das mãos para ressuceder a insulina. Um volume de ar é igual à dose de insulina requerida, deve ser introduzida dentro do frasco para evitar a formação de vácuo. Para retirar a insulina do frasco, a agulha deve ser introduzida no frasco da tampa de borracha de forma perpendicular à superfície da mesma. Quando houver associação de insulina de ação rápida com intermediária e de ação rápida, deve ser aspirada primeiro. Após a retirada da insulina, o fluido deve ser inspecionado para verificar a presença de bolhas e, caso esteja presente, deve ser retirada para evitar o uso de dose incorreta. Os frascos de insulina que não estão em uso devem ser refrigerados em temperatura entre 2 graus Celsius e 8 graus Celsius, extremos de temperatura abaixo de 2 graus Celsius ou acima de 30 graus Celsius. E excesso de agitação deve ser evitado, prevenindo perda de potência, formação de grumos, precipitação. A insulina nunca deve ser congelada. Caso isto ocorra, deve ser desprezada, porque após o descongelamento, a sua atividade biológica torna-se impossível. O frasco em uso pode ser mantido à temperatura ambiente e em local fresco e abrigo da luz. Os locais de aplicação é na face posterior e lateral do braço, face lateral e anterior da coxa, taxa de observação intermediárias. Nas nádegas, a taxa de observação é mais lenta. Já no abdômen, excesso a um círculo de 2 cm ao redor do umbigo, taxa de absorção é mais rápida. A rotação do sítio de injeção é importante para prevenir a lipopetrofia e a lipoatrofia. A rotação dentro de uma mesma área apropriada do que a rotação em áreas diferentes, podendo diminuir a variedade de absorção de dia a dia. Um novo ponto de aplicação deve estar em 1 cm distante do local anterior, até a utilização completa da região escolhida somente. Então, a outra área deve ser selecionada conforme indicado no mapa seguinte. A conduta no paciente consciente oferece alimento com carboidrato de absorção rápida, de preferência líquido, na dose de 10 a 20 gramas. Exemplo, meio copo de refrigerante comum, suco de laranja ou 3 tabletes de glicose. Pode ser necessário repetir a dose no paciente consciente. Não forçar a ingestão oral, dá 20 ml de glicose a 50% ou 1 ml de glucagon. Encaminhar ao hospital, o quadro pode se repetir a ser prolongado, especialmente em idosos, quando usando por sifonuléria. Sintomas neuroglicoquímicos podem persistir por hora após a correção metabólica. Deve também detectar a causa do episódio. Deve ser adotado um cuidado especial para evitar a hipoglicemia, que pode ocorrer mais frequentemente de forma mais perigosa no idoso, principalmente porque podem faltar elementos de seu quadro
clássico. Quando administrada, é importante observar o aspecto da insulina antes da aplicação, sendo que as insulinas regulares apresentam aspecto lípido e as insulinas NPH aspecto turvo. As injeções são feitas no subcutâneo, formando um ângulo de 90 graus com a pele. A aspiração da seringa não é necessária. O sintoma de reação adrenérgica falta frequentemente no diabético de longa data, principalmente no idoso. Além do paciente que está fazendo uso de concomitantemente de uma beta-bloqueador, no diabético de longa data, isso pode ocorrer pela neuropatia autômica, que é uma das complicações crônicas do DM. No idoso, soma-se a falta de resposta adrenérgica comum nesta faixa etária. Este paciente não apresenta sudorese e frequentemente entra em coma após. Apresenta também um quadro de delírio, que muitas vezes é fugaz.